E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de todos os livros que eu tenho vontade ainda de ler esse ano e o porquê eu provavelmente não vou ler nenhum deles. E sim, esse vídeo é um grito de socorro. Antes de começar a conversar sobre livros e tudo mais, quero lembrar a todos que tá rolando a campanha do Karateka ou O Homem de Vidro. Karateka, para quem não sabe, foi meu livro de estreia, que fez muito sucesso, vendeu mais de 300 unidades lá na época, mas era e-book, né? Era R$ 5,99 só. Enfim, agora eu revisitei esse livro, adicionei muito mais coisa, picotei todo ele, tá bem diferente, virou outro livro, por isso que o título agora é O Karateka ou O Homem de Vidro, tá, galera? É outro livro. Não é o mesmo livro. Não é o mesmo livro que você leu no e-book. Nenhuma das duas versões, é outra bem diferente. Então muita gente pediu esse livro físico, cara. Pronto, tá aí, galera. Tá na mão de vocês. Bora adquirir o teu, cara. Vamos pegar esse 100% de uma vez. Bora lotar de leitor nesse Catarse, galera. Conto com vocês, amantes do bom e velho terror. Então, pessoal, deixa eu ver quantos livros eu separei aqui pra conversar, né? Tipo, foram bastante, porque já que eu não li eles, não posso falar muito, a não ser da minha motivação pra ler, que a maioria eu quero ler porque eu acho que eu vou achar legal eles. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros. Então acho que pro formato do vídeo ficar melhor e não tão bagunçado, acho melhor eu falar o porquê. Eu não vou conseguir ler provavelmente nenhum desses livros e depois eu vou mostrar os livros pra vocês. Bom, galera, pra quem não me conhece ou quem não tá acompanhando há algum tempo, eu me tornei pai e eu tô basicamente vivendo pelo meu filho. Sabe, é tudo ali, tipo, eu abri mão de tudo pra curtir o momento, curtir a paternidade. Aconteceram coisas na minha vida que eu não tava conseguindo curtir e isso tinha ligação direta com o canal. Eu fui alvo de uma investigação que nem era para ter sido uma investigação, porque o Ministério Público fez um trabalho porco e tudo mais, e aí achou que eu e meu irmão a gente era a mesma pessoa, inverteram os endereços, fizeram tudo errado, né? Tipo, Ministério Público sendo Ministério Público. Cara, foi a pior investigação que eu já vi na vida. Eu já trabalhei no Ministério Público. Então, cara, sei lá o que eles quiseram fazer com isso, se era tipo fazer alarde na imprensa, mostrar que estavam fazendo serviço. Fizeram tudo errado. Minha vida virou um inferno, meu pai infartou, briguei com a minha esposa na época, enfim, cara, minha vida ficou uma merda, assim. Daí eu larguei tudo. E aí, inclusive, cara, no dia que isso aconteceu, a Cláudia Lemes me mandou o e-book desse livro aqui dela, Aqueles que Enterrei. E eu li aqui o prólogo do livro, que é muito bom. Eu li o prólogo, que são 2 páginas só. Aí eu tava super cansado e tal, eu ia acordar cedo pra ir no sebo, pra fazer caçadores de relíquias. E aí acordei lá com mais de 50 tentativas de ligação da minha mãe. Foi o único dia da viagem que eu vim aqui e ativei o modo foco, sabe? Aqui, o não perturbe, que silencia tudo. Foi o único dia que eu fiz isso, porque eu ia acordar cedo pra gravar caçadores de relíquias. Bom, enfim, acordei com a minha mãe falando lá comigo. Falou um monte de coisa que o meu irmão passou e tal. Aí eu já fiquei trimal. Foi o dia que eu fui pegar minha aliança ainda. Briguei com a minha esposa. Cara, foi muito ruim, velho. Vocês não têm noção. Cara, e desde então eu não consegui mais ler nenhum livro. Essa que é a verdade, galera. Eu tô escrevendo. Pra não falar que eu não li nada, eu consegui ler Refúgio da Arte do Evezel, que ele reescreveu. E eu tô lendo, eu devo estar passei de 1/3 do livro do Mateus, que é o Filho da Água, que ele terminou de escrever e me mandou pra ver o que eu acho. E aí eu tô lendo esse. Só que assim, mano, eu não tenho tempo pra ler, velho. Eu não tenho tempo, virou uma coisa assim que eu pego e não tá sendo prazerosa. Por isso eu tô falando que isso é um pedido de socorro nesse vídeo, sabe? Porque eu preciso da ajuda de vocês, galera. Essa que é a verdade. Pra continuar lendo, que é algo que eu sinto falta, mas aí eu sento aqui pra ler. Aí, cara, eu não consigo, velho. Eu tô fazendo uma força aqui com o livro fiz uma força lá com o Refúgio da Arte, com o livro do Mateus, porque a gente meio que trabalha junto, né? A gente tem um clube de escrita, toda quinta-feira a gente se reúne e conversa um pouco sobre isso. Mas assim, gente, tá muito difícil. Até tentei algumas vezes emplacar na leitura aqui da Assombração da Casa da Colina, mas não consigo, cara. Eu não consigo. Não sei se é porque eu sinto falta de live, se eu sinto falta das pessoas junto ali do Clube do Livro para trocar uma ideia sobre livro.
Mas assim, velho, do jeito que tá, não dá, galera. Não dá. E as pessoas não entendem isso, parece. Ou não se importam. Porque eu tive que abrir mão da minha parte do canal pro meu irmão não falir. E tá muito difícil pra ele, cara, a questão financeira. Assinem nosso Clube do Livro, porque daí eu consigo voltar, meu. Senão eu tenho que deixar toda a parte pro meu irmão. E aí trabalhar de graça eu não vou também, tá ligado? Simples. Aí eu largo de mão. E aí eu não sei se eu abro um projeto paralelo, só eu também, mas daí tem que começar do zero, velho. Eu não posso, eu tenho um filho pequeno, sabe? Meu filho não tem 1 aninho ainda, ele tá numa fase muito elétrica. Eu só tô gravando esse vídeo agora porque o meu filho tá com a minha mãe. A minha mãe tá cuidando dele. Hoje é um domingo, hoje ela pode cuidar dele. Então é isso, cara, eu preciso da ajuda de vocês aí pra me programar, porque de repente eu volto com as lives. Só que eu tentei voltar com as lives jogando jogos aqui e, mano, e o pessoal não aparecia, velho. Então eu larguei de mão também, cara, porque eu preciso de grana, preciso de dinheiro. Senão eu vou fazer as outras coisas que me dão grana e fico com meu filho, né, que é a minha prioridade. E essas prioridades, cara, eu tô empurrando tudo pra vir antes dos livros que eu tô lendo, cara. E eu sinto falta de ler. Então, outra coisa que eu pergunto, se eu abrisse lives, as lives de sprint, sabe? Eu sinto falta de fazer lives de sprint. Só que eu não sinto falta de abrir live pra, sei lá, 3 pessoas, cara. Isso aí eu não quero mais pra minha vida. Vocês têm vontade de voltar a ler junto lá e cada um lê seu livrinho, depois a gente troca uma ideia e tal? Cara, comentem, tá? A galera não tem comentado nos vídeos aí, cara, esse é de extrema importância. Que vocês comentem e a gente troque uma ideia sobre isso, cara, porque eu não sei como voltar, galera, a verdade é essa, eu não sei como voltar. Aí lá no Clube do Livro, cara, meu irmão se mata, velho, pra fazer tudo sozinho, as coisas lá. Mas ele tá conseguindo e ele não tira nenhum salário, meu. Porque daí tem os 13% da plataforma e tem os sorteios. Então eu não posso voltar ainda, entendeu? O ideal para eu voltar de fato e conseguir acompanhar a LC e tudo mais seria se a gente conseguisse tirar uns 5 pau por mês. E daí ficava 2.500 para cada, né? Tira disso os 13%, tira disso os sorteios, cada um tirava ali uns 2 pau. Cara, isso seria o ideal para eu voltar aqui. Porque senão não dá, cara. O meu irmão vai sofrer muito e eu não quero que isso aconteça. E, mano, eu não tô me vitimizando, tá? Eu não tô me vitimizando. Eu tô falando que pra eu voltar a ser um criador de conteúdo literário, é isso que precisa, cara. Porque eu tenho um filho pequeno. Eu acho que quem é pai, quem é mãe sabe, né, cara, a correria que é. E sou eu que cuido dele. Não tem cuidador, assim, a minha mãe me ajuda muito, né? Quando eu viajo, assim, normalmente a minha sogra vai do Rio, sei lá, pra São Paulo, ou então a gente vai pro Rio de Janeiro, ela cuida deles. Cara, mas aí é pra gente curtir, pra eu conseguir curtir a viagem e tal. Mas, mano, ler eu não tô conseguindo, então queria ver, assim, porque de repente eu conseguindo essa grana, eu consigo contratar uma cuidadora pro meu filho, entendeu? Aí na hora da live aqui, se for pra fazer live, eu consigo ler meus livros. E aí a cuidadora fica com ele durante esse tempo, aí umas 6 horas por dia, sabe? Ali de segunda a sexta. Pô, já ia quebrar um galhão, sabe? Porque daí eu pego esse dinheiro aí do Apoia-se, que seja, ou das lives mesmo, e daí eu investirei nisso, uma cuidadora pro meu filho. Daí eu consigo conciliar e tal, eu acho que fica legal pra todo mundo. Porque eu tenho saudade de vir aqui e falar do que eu li, que nem aquele meus últimos vídeos, cara, de resenha, antes de ter acontecido essas merda, que, por exemplo, uma que eu tenho em mente agora, minha resenha do Insônia, cara, eu amo essa resenha. Eu amo o jeito que eu conduzi essa resenha, acho que ficou muito top, sabe? Fazer vídeo assim, cara, não pra pegar view e tal, mas criar uma comunidade legal, que gosta de terror, que vá ler meus livros quando eu lançar, sabe? Esse tipo de coisa, é isso que eu quero pra minha vida. Não quero fama, não quero ser influenciador famoso, eu quero ter leitores pros meus livros, trocar ideia com a minha comunidade sobre livro e cuidar do meu filho, é isso que eu quero. Então é isso só que eu preciso aí. E eu acho que agora a gente pode falar dos livros que eu tava a fim de ler esse ano ainda. Então deixa aí nos comentários, cara, se tu acha que é melhor eu fazer live, porque se eu for fazer live,
Aí eu deixo, durante as lives de sprint ali, eu deixo uma meta mensal. Eu tento fazer um mês assim, tento fazer uma meta mensal, sei lá, uns R$2.500 por mês, para eu conseguir, né, pagar alguém para cuidar do meu filho, né, durante esse tempo. Que aí a gente consegue fazer essa troca e ia ser legal. Ou então o Clube do Livro. Qual que tu acha mais interessante? Deixa aí nos comentários. E vamos que vamos, galera. O primeiro de todos não podia ser outro, né? Aqueles que enterrei da Cláudia Lemes. Eu amo a escrita, eu chamo ela de mestra, né? Porque ela manda muito bem na escrita. Acho que ela é o grande nome do thriller aqui do Brasil. Ela já concorreu a 2 Jabutis, já foi finalista de 2 Jabutis, né? Infelizmente não ganhou, acho que Minha Ideia Morta merecia muito. Ela me mandou esse livro e autografou. Ela mandou assim: para Daniel, com gratidão da autora Cláudia Lemes, boa leitura. Olha, ela assinou esse livro 20/6/2025. Vai fazer um ano, cara. Vai fazer um ano que eu não tô lendo nada. Um ano, gente. Eu acho que já passou aí de um ano que eu não tô lendo nada. Então tá aqui. Muito ansioso para ler este livro, que tenho certeza que vai ser aí uma grande surpresa. Eu não espero nada menos da Cláudia do que isso, de ser um livraço. Próximo, galera, não podia ser outro também, né? Assombração da Casa da Colina. Eu preciso ler esse livro aqui. Eu sou apaixonado por essa coleção do Mestre do Horror da Fantasia. E eu gosto muito do seriado. E dizem que o seriado é melhor que o livro. Então eu quero ler o livro para descobrir, porque o seriado eu gosto muito. Então vamos ver se eu vou curtir o livro também. Cara, é um livrinho pequeno, cara, eu não consegui ler, velho. Eu não consegui ler um livrinho desse tamanho, velho. Um que eu gostaria de reler, né? Eu li quando eu tinha uns 12 anos esse livro aqui, Estrada da Noite, do Joe Hill. Eu lembro muito bem do começo desse livro ali, mas pro final e pro meio fica meio que uma zona cinzenta. Eu lembro ali meio de uma road trip e daí o fantasma vai junto e tal. Eu não consigo me lembrar mais do que isso. Mas o começo eu lembro bem dele comprando um paletó lá, tipo um terno que era de um morto, aí disso surge um fantasma, começa a assombrar a casa, que é um rockstar que é meio tipo eu, o protagonista, assim, só que ele é mais velho, eu tô chegando lá, né, que ele curte colecionar umas coisas diferentes, tipo, ele não é satanista nem nada, mas ele gosta de colecionar, tipo, sei lá, corda que uma pessoa se churrascou, entendeu? Esse tipo de doideira. E aí ele compra esse terno e esse terno realmente tá assombrado, esse paletó aí. E é muito bom, cara, a escrita do Joe Hill, que esse foi o livro de estreia dele. Eu li antes do que eu li Stephen King, Joe Hill. E, pô, preciso revisitar esse livro porque eu lembro que na época eu gostei bastante. Aí já adulto eu li aquele Nosferatu dele, meu pai, eu botei lá em cima, né, cara. Joe Hill escreve muito bem. Pessoal que só lê King, os livros do filho dele são muito bons também, vale a pena ler. Vale a pena visitar, tá, galera? Próximo, não podia faltar ele, né? Eu trouxe uns do King aqui, mas, né, o King, quando eu pego pra ler, eu leio muito dele. Eu tenho que ler mais os contos dele, então eu peguei o Bazar dos Sonhos Ruins. Dizem que os contos são bem meia boca aqui, bem ruins mesmo, né? Que é o Bazar dos Contos Ruins, falam. Mas eu sei lá, quero dar uma chance, quero ler tudo do King, por que não começar por esse, né? Pra eu começar a me torturar. Mas ia dar um videozinho legal, né? Falando sobre cada conto e tal. Aquele meu vídeo falando do Tudo Eventual é muito bom também, tá, galera? De resenha. E é um livro de contos. Então, gostaria de ler esse aqui, porque eu preciso ler mais contos do Stephen King, por mais que eu não considere ele um grande contista. Mas outro que eu quero muito ler é esse Dança Macabra aqui, que é meio que um ensaio que ele faz sobre escrever horror e tal. E ele é todo ilustrado, o livro. E aí o King vai falar de cinema também e tal. Então, cara, esse deve ser um livraço. Pra quem é escritor de horror ainda, que nem eu, que eu gosto de me aventurar em coisas aí diferentes. Tipo, pra quem não sabe, eu fiz faculdade de jogos digitais e eu era o aluno de destaque em roteiros, hein? Acredite se quiser. Isso eu tinha uns 17 para 18 anos. E mandava bem no roteiro. Isso foi antes de me descobrir como escritor. Pegar as coisas que ele fala aqui sobre filmes e talvez tentar transportar para games, que é algo que eu gosto muito. Continuando aqui, temos 2 livros clássicos infantis que, cara, eu peguei para ler esses tempos, daí no que eu comecei a folhear, o meu filhinho começou a chorar, já tive, tá, vamos lá, vamos
Vamos ficar com o bebezinho, que é o Bambi, do Felix Salten, e o Pinóquio, do Carlo Collodi. Esses dois aqui eu não sei se são releituras ou são os livros originais. Pegar e ler para descobrir, né? Porque esses livros são lindos e são bem raros. São edições da Kozak. Cara, esse eu acho que eu consigo ler rápido. Se eu pegar para ler, acho que eu vou me divertir muito, que é um livro de ocultismo, que é o Manual Prático do Vampirismo. Essa é uma primeira edição, autografada pelo Paulo Coelho. Na verdade, o Paulo Coelho não escreveu nada, né? Aí quando saiu o livro, ele, não quero ser vinculado a isso, pediu para tirar o nome dele e tal, muito doido. E inclusive esse livro, por mais que ele não tenha escrito, tá lá na página dele da Academia Brasileira de Letras. Vale a pena conferir, tá lá. Tá um dos primeiros livros, Manual Prático do Vampirismo. E, nem ele escreveu, sei. Então eu quero ler. E vamos aqui então, falando de terror. Preciso ler mais Chuck Palahniuk, então eu peguei O Sobrevivente. Dizem que é bem perturbador esse livro, que é um cara um piloto de avião que faz a tripulação inteira de refém, né? Então imagina isso, falando que vai se matar e levar todo mundo, cara. Imagina tu vivendo isso, velho. E eu gosto muito da escrita do Chuck Palahniuk. Inclusive foi a Rita que me deu de presente esse aqui, falou que quero muito ler esse, por isso conto com a tua companhia. Vai ser difícil, né, Rita? A Rita que tá lá há anos já no Clube do Livro, mas tá difícil, né? Tá difícil ainda mais agora. Então peguei um do Chuck Palahniuk, que eu tenho outros dele, que eu ganhei, acho que foi do Mind, cara, se não me engano, que me deu de presente. E eu quero ler, cara, porque muitas pessoas associam a minha escrita com a dele. Isso antes de eu ler o Clube da Luta ou o Assombro, né? Então, bem legal, é algo que eu gosto, né? Tipo, foi uma boa massagem no meu ego. Aí um que eu preciso revisitar e agora mais velho, eu acho que eu vou conseguir ler, é esse aqui, o Neve, de Orhan Pamuk. Cara, esse livro eu li na época da faculdade, tinha uns 18, 19 anos. 18 anos foi bem quando eu tinha recém cortado o cabelo. Cara, eu simplesmente abandonei esse livro porque eu lia muita coisa na faculdade. E aí eu abandonei ele no final, cara. Então é meio que um pecado eu ter ele aqui e nunca ler ele até o final, porque eu sempre fui apaixonado por essa capa desde criança, cara. Eu via nas livrarias aqui da cidade. Quando esse livro lançou, ele ficava nas vitrines, eu olhava para esse livro e, meu Deus, cara, eu sempre fui apaixonado por essa capa. E é interessante, é um livro bem político, até ganhou o Prêmio Nobel, né, esse livro, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E então, acho que vai ser muito bom eu pegar agora mais maduro, né, tipo, já li muita coisa ali mais da Ásia, assim, principalmente do Japão, por mais que esse aqui é um livro turco, tá, galera? Então eu sei que é diferente aí, bem diferente, mas eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Aqui um que eu acho que vai ser rapidinho de ler, galera, que é Os Desenhos que Ficam no Vidro do Banheiro e Outros Poemas, de Vrido. Essa escritora aqui, ela é brasileira, tá, galera? Escritora brasileira. E aí a gente se segue no Insta, e aí eu peguei o livro autografado com ela. Comprei no site mesmo e veio isso e um poeminha escrito à mão por ela. Vale a pena pegar, tá, galera? E eu gosto do conteúdo dela. Vem esse cartãozinho também. Eu gosto do conteúdo dela que é bem experimental, assim. Então acho que ela deve trazer isso muito pros poemas dela, né? E poema é mais tranquilo de tu ler e tal. Eu acho que é um bom pra eu voltar a ler. Então eu botei esse aqui também. Agora uns livros mais regionalistas, galera. Outro livro de poemas, De Fogão em Fogão, de Jaime Caetano Brown, um dos maiores poetas do Rio Grande do Sul. Acho que tradicionalista ele é o maior. E esse está autografado. Comprei esse livro pro meu pai e meu pai não quis. Aí tá. Porque meu pai não tinha onde botar. Ele fala, deixa contigo, vai ficar mais legal. Então, pegar e ler, né? Aí são poemas bem chucros, que a gente chama, bem gaudérios. Esse cara é bem conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E eu nunca li nada dele, né? Só ouvi alguns contos declamados acho que pelo Odilon Ramos, que meu pai tinha os CDs quando era criança, daí eu escutava e daí o Jaime Caetano Brown era top. Aí outro também de tradicionalismo gaudério, que é esse do Paixão Cortes,
tradição e folclore gaúcho. Então eu acho que esse vai ser muito bom, principalmente para trazer mais dessas raízes gaudérias para minha escrita. E esse também está autografado, tá, galera? Vou mostrar para vocês. Autografado pelo Paixão Cortes. Para quem não conhece o Paixão Cortes, ele foi o modelo da estátua do Laçador que tem lá em Porto Alegre, que é o maior ponto turístico, entre aspas, aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, um livro dele com certeza vai ser bem-vindo para trazer mais essas raízes para minha escrita, que eu acho que já tem bastante, mas eu acho que pode ter mais, né? Sempre é bom ter mais. Então, seria mais esses dois aqui, livros de estudo mesmo, né? Livros que eu quero muito ler, gostaria muito de ler. E, galera, vamos fazer uma força aí para voltar com as lives. Vamos se ajudar aí para que eu possa trazer para vocês vídeos sobre Érico Veríssimo. Tô aqui com a edição de Clarissa, essa é uma primeira edição autografada. É o único livro que eu tenho da Clarissa aqui. Então aqui, ó, primeira edição autografada do Homem, do primeiro livro lançado por ele. Na real, o primeiro livro foi Fantoches, né? Mas aí não é bem considerada a literatura que ele escreve, esse tipo de crônica, né? Aí esse foi o primeiro, o Clarissa. Então, gostaria muito de ler. Falando no Homem, né, cara? Eu acho que vai ser um dos meus livros favoritos quando eu pegar para ler. E isso, cara, só pode ser em live ou então com muito tempo, assim, entrando uma boa grana aqui para eu pegar e ler O Tempo e o Vento. Eu tenho muita vontade de ler isso, galera. Muita vontade. Aí é uma trilogia, né? É o Continente, o Retrato e o Arquipélago, acho que é isso. E dizem que isso aqui é aula. É aula. E aí comparam muito essa escrita aqui do Érico Veríssimo com o Musashi, do Eiji Yoshikawa, que é o meu livro favorito. Então, pô, eu tenho muita vontade de ler isso aqui. E por fim, trouxe dois clássicos dos clássicos. Não que O Tempo e o Vento não sejam um clássico dos clássicos, mas eu trouxe o David Copperfield, do Dickens, que é só na live também, né? Na live ou como trampo mesmo, a literatura. Isso, eu não tô falando isso pra pedir dinheiro, nem nada, tá, galera? Mas é que preciso da ajuda de vocês. É isso, não tô me vitimizando nem nada. Cara, eu preciso do incentivo pra voltar a ler, sabe? Então, seria muito top ter muita gente ali no Clube do Livro, ou então, tipo, muita gente na live, sabe? Cara, isso ia me motivar muito a ler. Eu preciso muito de motivação para ler. Porque eu tô muito motivado para escrever. Mas para ler, cara, eu tô muito empacado, não sei, cara. Eu tô a ponto de ir atrás de psicólogo, sabe? Porque não é normal isso. Nunca fiquei tanto tempo da minha vida sem ler. E por fim, trouxe o que eu acho que vai ser um dos meus favoritos da vida também, que é o Guerra e Paz, do Tolstói. E eu preciso muito ler isso aqui. Muito, mas muito mesmo. Eu amei A Morte de Ivan Ilitch, né, do Tolstói. Assim, é o meu livro russo favorito. Então imagina o que eu vou achar de Guerra e Paz, né? Que é outro épico aí, que eu gosto muito desse tipo de ficção histórica, né? Então eu vou curtir com certeza. E são esses os livros que eu gostaria de ler ainda esse ano. Enfim, galera, conto com a ajuda de vocês. Adquiram o Karatê como indivíduo e deixem nos comentários, mano. Me ajuda aí. Vamos conversar, galera. Vamos conversar sobre isso. Quero voltar, pretendo voltar, mas eu não sei como, cara. Então eu tô aqui pedindo a ajuda de vocês e mostrando tudo que eu tô com vontade, mas sei que se eu for por mim e só por mim, eu não vou conseguir ler nenhuma unidade aí dos livros que eu trouxe. Falou e até mais!